Senhor, amiguinhos. Paz do Senhor e Selinha de Cristo. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar mais uma aula, tá? Aliás, é a primeira aula do trimestre, tá? Então, é essa aula aqui, ó, da cartilha aqui, ó. A primeira aula do trimestre. Hoje nós estamos iniciando, tá? E a primeira aula, crianças, tem como tema hoje a história de O Amigo Construtor de Barcos. Olha, essa aqui é número 1. Cada um que tem a revista, né, vai pegar lá na página número 1, tá? E vai ver lá o título da nossa história de hoje, tá bom? E o tema do nosso trimestre, crianças, está lindo, ó. Os amigos de Deus no Antigo Testamento. Olha. Então, vocês vão pegar a Bíblia de vocês, tá? Quem tem a Bíblia aí, né? Gabriele, que mais? Sofia, tudo bom, Sofia? Isadora, Pedrinho, Gugu, Gustavo, né? E o Lucas. Vamos lá? Todo mundo pegando a Bíblia agora. E nós vamos abrir a nossa Bíblia, crianças, no capítulo, aliás, no livro de Gênesis, né? No livro de Gênesis. E o capítulo é o 6. Só que nessa história, crianças, nós vamos estudar 2 capítulos, tá bom? O número 6, tá? Vamos lá, número 6 e o número 7, entendeu? Então, nós vamos ler 2 títulos juntinhos aqui, o 6 e o 7. Vamos lá, então? Vamos ler o 6? O 6 diz assim: a corrupção geral do gênero humano. Isso, a corrupção geral do gênero humano. Agora, vamos lá para o capítulo 7, vamos ler o outro título. E esse título, crianças, diz assim: Noé e sua família entram na arca. Noé e sua família entram na arca. Vocês viram que legal? A gente leu 2 títulos, né? Então, essa história de hoje, ela tem 2. E o primeiro título que a tia Simone vai contar nessa história toda aqui, tá? Ele vai falar, crianças, como vocês estão vendo aqui, nós temos um barco, né? O que lembra barco para vocês, né? Um barco grande, né? Quem aqui já andou de barco? E é bem gostoso, né? É uma delícia andar de barco. E a tia Simone fez esse barco enorme, tá? Para simbolizar aí um relato bíblico, né? Algo muito triste que aconteceu há muito tempo atrás, né, crianças? Então, vamos lá começar a história. Então, a corrupção geral do gênero humano. Então, crianças, há muito tempo atrás, as coisas não andavam bem no mundo, né? Então, como Deus fez o homem e a mulher, né? Com as suas mãos, né? Com amor, ele fez o homem e a mulher. Só que ele colocou o homem e a mulher, crianças, no jardim, mas algo muito ruim entrou no jardim, que foi o mal. Isso, o mal. Então, desde que o mal entrou, crianças, no mundo, tá? Isso se expandiu muito, 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 muito grande. Teve assim, uma grandeza tão grande que afetou demais o homem. Então, essa parte do capítulo 6, ela vai dizer que Deus se entristeceu demais com as coisas que o homem vinha fazendo. Ele criou um mundo tão lindo, né? Um mundo tão bonito, tudo perfeito, e o homem, com a maldade que ele colocou dentro do coração, começou a destruir. E no capítulo 6, no versículo 5 de Gênesis, crianças, Deus vai dizer isso, que ele estava
triste, porque a humanidade estava pecando, a humanidade estava fazendo coisas que entristeciam o coração do Senhor, que entristeciam o coração de Deus, crianças. A humanidade, ela estava sendo rebelde, ela era rebelde demais. Então, os homens, eles batiam uns nos outros, eles matavam, eles roubavam, né? Havia naquela época muito criança, muito bullying, né? Uns tiravam sarro dos outros, né? Se prostituíam, roubavam, sabe? E era aquela coisa muito feia que estava acontecendo. E cada vez Deus ia se entristecendo mais e mais, mais e mais. E o homem não deixava de pecar, crianças. Não deixava de pecar. Cada vez que os anos se passavam, cada vez que o tempo se passava, o mal ia crescendo mais e mais no coração do homem. E aí, crianças, Deus, ele foi se entristecendo tanto, 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 que ele se arrependeu de ter criado o homem. E aí, existia um homem que se chamava Noé. Esse homem, crianças, ele era muito certo, obediente, trabalhador. E o mais importante, ele tinha um temor de Deus no coração, que o Senhor, quando ele viu lá de cima, que ele olhou aquela terra cheia de pecado, aquela terra cheia de corrupção, aquela terra cheia de maldade, ele olhou lá de cima e viu e achou graça em Noé. A Bíblia diz que Deus, ele olhou lá de cima e viu muita maldade, mas eis que um homem, ele viu graça. Ele viu graça. Ou seja, o que a tia está dizendo? Obediência. Noé, ele era um homem muito obediente a Deus. Mas Noé, ele não era sozinho não, crianças. Ele tinha sua família. Sim, crianças, ele tinha sua esposa. Sim, ele tinha sua esposa, que ela o acompanhava, não é verdade? Ela o acompanhava. E ela era sua disjuntora, né? Ela era sua disjuntora. E depois, Noé teve filhos. Quem aqui sabe quais foram o nome dos filhos de Noé? Vamos lá? Vamos lá, tia Simone vai ajudar vocês. Vamos lá? Então, o primeiro filho de Noé foi, olhem lá, crianças, foi Sem, vamos lá, Pedrinho, Sem, Cã e Jafé. Então, eram 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Esses eram os filhos de Noé. Essa era a família de Noé, né? E Deus viu graça diante desse homem, crianças. Deus viu obediência diante dele. Mas não parou por aí. Deus começou a falar com Noé. Quem aqui, às vezes, vai dormir, né? E sente que Deus está falando ali no seu ouvido, sente que Deus está falando contigo, né? É tão bom, né? Quando Deus fala conosco, né? De uma maneira maravilhosa, né? Mas isso, criança, quando obedecemos a sua palavra, quando andamos na sua palavra, né? E servimos a Ele de coração e alma, né? E assim era Noé. Então, como Deus viu aquela cidade, né, pecaminosa, aquela cidade se corrompendo, né, pelo pecado, pelo mal, crianças, Deus falou assim para Noé: eis que me arrependo de fazer o homem. E ele estava muito triste, crianças, muito triste. E disse assim para Noé: faça um barco bem grande. E Noé disse assim: hã? Isso, foi isso mesmo que Noé escutou. Faça um barco bem grande. E aí Noé não pensou 2 vezes, crianças. Tratou de pegar o martelo, mas Deus havia dito para ele que iria destruir aquela cidade. Aquela cidade com água, crianças. Isso mesmo. E ele não ia poupar ninguém. Ia ser animais, desde os animais rastejantes até os animais que voam, que andam.
homem, mulher, tudo, tudo ele ia tirar do mundo. Então, Noé ficou assustado, crianças, e ele obedeceu. Olha aí a obediência, mais uma vez, ele obedeceu a Deus. Ele pegou o martelo, crianças, e pam, 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 e foi construir o barco. Mas, ó, crianças, ele não fez isso sozinho. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, os ajudaram a construir esse barco. Então, Noé, crianças, dia e noite, construindo o barco com a sua família. Mas, crianças, olhem só, Noé, ele não levou um dia para fazer o barco, e nem uma semana, Pedrinho, e nem um mês, Gugu, e nem 2 anos, Isa. Ele demorou, ó, muito tempo construindo esse barco, muito tempo construindo esse barco. E aí, até que um dia ele ficou pronto. E daí, crianças, ele ficou pronto e ficou assim, ó, lindo o barco, bem grande, pausa, bem grande. E a arca ficou pronta. Enfim, ela ficou pronta. E Noé e sua família entraram na arca, crianças. E junto com eles, os animais entraram também. Mas, tia, que tipo de animais? Todos os tipos de animais, crianças. Répteis, animais domésticos, animais selvagens. E Deus havia falado para Noé colocar macho e fêmea, né? Seguindo suas espécies, né? Ou seja, o patinho, a patinho, passarinho, passarinha, sempre assim. E Noé obedeceu. Então ele foi colocando todos os animais que Deus havia ordenado, né? O passarinho, o coelho, a coelhinha, lá, lá, Pedrinho, o porco e a porquinha, todos eles foram entrando. A ovelhinha e o cordeirinho. E assim por diante, crianças. Todos foram entrando. O pato, o pato e a patinha, o leão e a leoa. E assim foram entrando, né? De 2 em 2 foram entrando na arca. Quando foi chegando ao fim, né? Que não tinha mais animais, né? Que todos, né? Todas as espécies já foram entrando na arca, crianças. Deus pediu, Deus fechou a porta da arca. Deixa eu te fechar aqui. Isso, Deus fechou a porta da arca. E ele trancou a porta, crianças. A porta não abria, ele deixou fechada. E aí, as pessoas, crianças, elas ficaram arrependidas, né? Tipo, elas olharam, né? Depois que Noé e sua família estavam na arca, né? E aí veio o arrependimento, né? Alguma delas, ai, Noé, deixa eu entrar, eu quero entrar. E aí, crianças, era tarde, né? Era muito tarde, porque Deus já havia fechado a porta e mais ninguém. Era Noé e sua família. Até porque, né, crianças, muitas pessoas estavam desobedecendo, né? O mal tinha tomado conta da terra, né? Então, não havia mais chance para elas. E aí, crianças, Deus mandou chuva. E a chuva começou a cair, começou a cair, começou a cair sem parar, crianças, sem parar. E choveu 40 dias e 40 noites. E não era chuvinha assim que nem a gente tem hoje. Era tipo cachoeira mesmo, crianças. Era aquela chuva mesmo, assim, de inundar. E rapidamente a arca ela foi inundada pela água, crianças. Sim, rapidamente ela foi inundada pela água. E aí, o barco ficou submerso pelo dilúvio. Olhem
ficou submerso pelo dilúvio. E Noé e a sua família e os animais, crianças, ficaram seguros. Ah, tia, mas ficaram dentro do barco fazendo o quê, né? E tanto tempo. Eles ficaram, crianças, eles ficaram seguros no barco. E lá, Deus não deixou eles faltarem nada, crianças. Deus não deixou faltar nada para Noé dentro do barco. E nem os animais, né? Eles, hoje, né, nós estamos vivendo os dias de hoje, essa cena que está acontecendo aí, né? Parecida, né? Confinados, né? Dentro de casa, né? Confinados dentro do barco. E a gente deve estar se perguntando, nossa, mas que chato, né? Estar dentro de casa, que chato, né? Ficar lendo a Bíblia, que chato, né? Ficar estudando, é só isso que tem para fazer? Pois é, crianças, é cansativo, mas ó, Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim, né? Deus cuidou de Noé, né? E deixou que ele tivesse paciência para esperar passar todo aquele tempo, né? E um dia, né, a arca ia ser aberta e eles iam poder sair. Então, crianças, quando as águas abaixaram, né? Ó, ficou 40 dias e 40 noites, né? Quando as águas abaixaram, né? Que secou, né? Tipo, não teve mais tanto, né? Água. Noé queria ver um sinal para ver se eles poderiam descer, eles poderiam sair da arca. E o que aconteceu? Olha só, um corvo, tá? Ele sobrevoou, Noé soltou um corvo, entendeu? E ele sobrevoou toda aquela área, mas ele não voltou. Ele não voltou, crianças. Entendeu? Então, o que isso significava? Significava que não dava para descer. Não dava. Mas aí, Deus falou com Noé, e Noé soltou uma pomba. E quando ela voou, crianças, ela voou sobre toda aquela área, ela veio trazendo um galinho no bico. Isso, ela veio trazendo um galho de folha no bico. Que Noé, na hora, imaginou assim: ah, eu acho que tem terra seca, eu acho que dá pra gente descer. E aí, Deus, tudo no tempo de Deus, viu, crianças? Tudo no tempo de Deus. Deus abriu a porta e foram saindo os animais. Foram saindo a família de Noé. E Noé, crianças, ele ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele glorificou ao Senhor. Isso, ele glorificou a Deus por tudo aquilo, né? Por Deus ter protegido eles, por Deus ter feito, salvado ele e a sua família. Ele glorificou ao Senhor, né? Então, Deus, ele deu um sinal no céu. Ele mandou o quê? Um arco-íris, isso mesmo. Quem aqui já viu um arco-íris depois que chove? Vocês viram que coisa mais linda que fica, aquele colorido assim no céu? Então, quando eles pararam lá na montanha, que se chamava Ararat, ó, uma montanha, Ararat, quando eles pararam sobre essa montanha, eles avistaram um enorme colorido no céu, que era o arco-íris. Então, daí Deus fez a aliança com Noé e disse assim para Noé: nunca mais eu inundarei a terra. Ou seja, nunca mais irá ter enchente, nunca mais eu vou inundar a terra com um dilúvio. Né? E aí Noé ficou muito feliz, né, crianças? E hoje nós só temos que agradecer a Deus pela sua proteção, né? Pelos seus feitos, né? Deus, ele é muito bom, crianças. Nós temos que glorificar a ele a todo momento. E toda essa situação que está passando no mundo, né, crianças? Um mundo triste, né, desolado, doente, ó, estão vendo? Tudo isso que está acontecendo, crianças, Deus está conosco. Deus está com cada um de nós. E ele está dizendo assim: calma, calma, eu estou aqui, né? Então, nós temos que orar e dizer ao Papai do Céu
que ele venha ter a misericórdia dele, né, sobre a terra, que ele venha curar a terra, né, e que as pessoas venham ser salvas, né, venham ser salvas através de Jesus Cristo, né, através de Jesus. A porta, ó, crianças, é Jesus. O que simboliza a arca para nós no dia de hoje? A arca simboliza a igreja, crianças. Deus está chamando nós para a arca, né? Aquele que não é salvo, né, criança? Você conhece alguma criança que não é salva por Jesus? Que não conhece a Jesus? Deus está chamando. E a porta, o que ela simboliza? A porta simboliza Jesus, né? Então, hoje nós temos vida através do Senhor Jesus. Então, o que nós aprendemos hoje? Hoje, nós aprendemos, crianças, olha lá, que a obediência ao Papai do Céu é muito importante. Aprendemos que Deus cuida de nós, do nosso lar, da nossa família, assim como Noé acreditou e obedeceu a Deus e foi salvo pelo grande dilúvio, né? Sabemos que a obediência ela não leva ninguém a lugar nenhum, né? Sabemos que a desobediência, né, não leva ninguém a lugar nenhum, né, crianças? E que a obediência, crianças, ela tem que fazer parte da nossa vida. Parte? Temos obedecer, né? Como Noé foi um amigo de Deus, né, um homem que andou também com Deus, ele obedeceu. Então, vocês têm essa revista aqui do aluno de vocês, né, que cada um recebeu, assim como aqui a Simone. Então, vocês irão, na atividade da história número 1, vocês irão fazer o seguinte. Vocês irão completar, olha lá, tem a atividade número 1 que diz assim: as crianças pintarão as figuras dos animais, ó, vocês pintarão as figuras dos animais e circularão os animais marinhos que não entraram na arca. Animal marinho podia entrar na arca? Não, porque eles já eram, né, do mar, né, crianças? Então, animais marinhos como baleia, né, esses animais, eles não entraram na arca. Então, vocês vão circular, tá? Número 2. Os alunos deverão ajudar Noé a chegar até a arca. Nossa, que atividade gostosa! E a número 3. Os alunos deverão circular o barco pequeno e pintar o barco grande. Então, atividade 3. Circule o barco pequeno e pinte o barco grande. Ok? Então, ó, tem 3 atividades aí que vocês vão fazer na revista. Ok? E para quem ficou até agora aqui com a tia, né, ouvindo a história, né, aprendendo mais um pouquinho, né, da preciosa palavra do Senhor, né, nós nos despediremos aqui na paz do Senhor, que vocês tenham um final de semana glorioso na paz de Jesus Cristo e que nós viemos aí obedecer mais e mais o Senhor. Amém?